Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a este canal do Autoconhecimento com as Mandalas. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz e hoje a gente vai falar aqui sobre os 3 erros mais comuns de quem tem ansiedade. Quando a gente tem uma ansiedade leve a moderada, a gente tem a tendência a ter alguns comportamentos que nos ajudam a ter esses picos de ansiedade. Como assim, né? É como se fossem negligências de nós mesmos e a gente acaba com essa negligência acessando alguns lugares dentro da gente que não necessariamente nos fazem bem. Então hoje eu vou falar sobre esses 3 erros mais comuns de quem tem ansiedade. Não quer dizer que são os únicos, não quer dizer uma verdade absoluta, mas são erros reais que acabam acontecendo em várias pessoas que têm essa questão aí de ansiedade, tá bom? Então, terceiro erro mais comum de quem tem ansiedade: não manter uma rotina ou uma pesquisa de respiração com a meditação. Gente, isso parece super clichê, parece que todo mundo fala sobre isso, mas é uma realidade, tá? Não é sobre achismo. Existem dados reais que comprovam que a respiração, na verdade, por que ela faz tão bem? Na verdade, ela faz tão bem exatamente por ela ser o mecanismo principal da vida, né? Então, o que faz a gente estar vivo? O que faz a gente respirar, se movimentar, trabalhar, fazer as coisas e até manter o nosso corpo são e vivo como ele é? É a respiração. Existe todo um mecanismo de corpo, existe toda uma mecânica inteligente do nosso cérebro, do nosso corpo em geral, do nosso organismo, né, que faz com que esse trabalho seja automático. A gente não precisa pensar para fazer. O seu cérebro não está pensando para me ouvir, não está pensando para me ver, né? Então, a gente tem infinitos lugares dentro da gente onde o nosso corpo funciona super no automático. E a respiração não fica longe disso. A gente não é condicionado, a gente não vive uma vida ensinado a prestar atenção na respiração. Por quê? Porque não é importante, acontece naturalmente. Eu não preciso pensar para respirar. Eu não preciso pensar para respirar entre as falas, entre certas coisas. Eu não preciso respirar quando eu tô correndo, quando eu tô fazendo algum exercício ou quando eu estou apenas existindo. Então, tudo que o nosso corpo, a nossa vida tem a tendência a ser automático, o autoconhecimento é tirar esse automático. Ele não vai deixar de ser automático, mas você vai tomar consciência que é automático. Bom, é automático, ok. Agora eu preciso tomar consciência desse lugar meu que tá no automático. A respiração, o pensar, o agir, os impulsos, os desejos, tudo isso, a nossa vida é girado em forma de automático. A respiração está no automático, o andar está no automático, comer, o beber, o dirigir, o amar, os impulsos, os desejos, instintos, está absolutamente tudo no automático. E por que o terceiro maior erro de quem tem ansiedade é não respirar? Vários sintomas da ansiedade podem ser amenizados com uma respiração profunda e dedicadamente atenta. Quem já sofreu de ataques de ansiedade e sofre com isso diariamente sabe que um dos primeiros socorros para quem está tendo um ataque de ansiedade é a respiração. Então, a primeira coisa que você vai fazer para uma pessoa que está em ataque de ansiedade é fazer com que ela preste atenção na respiração dela, que ela pare de olhar tudo, pare de pensar em tudo e ela realmente pare ali para respirar, para acalmar o organismo dela, para ela poder se situar, poder se aterrar e poder tomar aí o controle da vida e dessas reações aí. Certo? Então, por que o terceiro maior erro de quem é ansioso é não respirar? Porque o certo mesmo, quando a gente for pensar em qualidade de vida, o interessante é a gente
fazer algumas coisas para que outras não aconteçam. Então é como se fosse mais uma medicina interna preventiva. Então a respiração ela é de extrema importância para pessoas num geral, tá? Para aquietação da mente, para completude, para você entrar dentro de você mesmo, para você acessar o seu núcleo, para você acessar suas memórias, o seu estado interior de reflexão ou apenas de contemplação, né? A gente tem a tendência a pensar demais, a mente trabalha demais, a gente não tem o costume de parar um pouco a mente, de parar 5 minutinhos, dar uma respirada. Então, o terceiro maior erro de quem tem ansiedade é não cuidar da respiração. Uma pessoa que tende a ter uma prática meditativa e de respiração frequente não é que você precisa fazer isso todo dia. Se você conseguir fazer todo dia um pouquinho, é ótimo, perfeito, linda, maravilhoso. Mas se você não consegue fazer todo dia, que essa prática se estenda a pelo menos 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Para quê? Para você ir criando autonomia com isso. No começo você vai conseguir ficar segundos respirando porque vai entediar. Mas depois você tem a tendência a realmente pegar gosto pela coisa e você ir fluindo nas práticas, né, de meditação, de contemplação. A ideia da respiração com a meditação é que você aquiete a sua mente por segundos, por minutos que seja, mas esse aquietamento vai te trazer bem-estar, vai te trazer autonomia mental, alivia o estresse, alivia sintomas mesmo físicos da ansiedade quando ela está acontecendo. Ela é de extrema importância, tanto antes do acontecido com a ansiedade em si, e tem o durante, né? Que a respiração é de extrema importância quando a pessoa está tendo o ataque de ansiedade. Então é importante o preventivo, fazer essa prova aí, essa prática diária ou semanal para prevenção. E durante algum ataque, alguma coisa de ansiedade, é importante, o primeiro passo é a respiração. Então, o terceiro maior erro é este, a pessoa não olhar para a respiração na vida ou até durante esses surtos aí, certo? Segundo erro importante de quem tem ansiedade. Segundo erro é você não buscar o autoconhecimento como um caminho alternativo. O autoconhecimento ele é super amplo e é um caminho infinito, não é que tem um fim. Agora eu cheguei no nível selinho do autoconhecimento master. Não. O autoconhecimento é um caminho onde a gente percorre a vida toda, não tem fim. Então, uma pessoa que não busca se autoconhecer, se autoperceber, se autoentender, puxa, por que eu tenho? Beleza, é patológico, eu tomo remédio para isso, tudo e tal. Mas por que eu me coloco em situações de ansiedade? O que me deixa ansioso? Qual que é o gatilho? Eu me cobro demais? Como que é esse meu lado crítico? Eu mais me critico ou impulsiono a mim mesmo? Eu tenho a tendência a mais criticar do que motivar a mim mesmo? Eu tenho a tendência a pensar muito e não conseguir agir tanto? Como que eu me comporto sob pressão? Tudo isso faz parte de um autoconhecimento. Para você se conhecer, você precisa se investigar, né? É a tal da reforma íntima. Então a reforma íntima, ela tá muito envolvida nesse lado de observação pessoal. E quando você vai se observando, você vai se olhando, tá, mas Bia, pra que eu quero me observar? Qual que é o intuito? O que eu ganho com isso? Você ganha autonomia, você ganha ferramentas reais, tá? Não são ilusórias, são ferramentas reais que mudam a chave da sua vida, que mudam a sua visão de mundo. Como assim visão de mundo? O autoconhecimento, quando você começa a se autoconhecer, a se autoperceber, a se autoobservar,
seja com mandalas, seja no seu comportamento, seja nas suas atitudes, seja nos seus reflexos de impulsos, de reações e até de ações. Quando você para se analisar desse começo ao fim, você já está numa reforma íntima profunda. Porque a tendência é que a gente viva uma vida no automático e nunca pare para pensar em nada. Nunca pare para pensar sobre como você agiu com aquela pessoa ou como você reagiu àquela situação. Por que você chorou naquele momento? O que tocou ali que você ficou sentido? Então, todas essas reflexões, toda essa autoobservação está dentro do autoconhecimento de uma forma muito profunda. E o primeiro maior erro de quem é ansioso, o erro mais grave que a gente pode falar, né, sobre quem é ansioso, é você não ter um hobby ou você não ter uma distração criativa. A gente tem a tendência muito profunda e enraizada de viver no automático de forma muito natural, sem perceber e sem questionar. Então, quando a gente vive nesse automático de uma forma muito profunda durante muitos anos, a gente tem a tendência a negligenciar vários lados nossos. Às vezes um lado que precisa ficar um pouco quieto, às vezes um lado que precisa ficar um pouco sozinho, às vezes o lado de uma criança interior que não está sendo ouvida, sendo negligenciada. Quando a gente não se permite a ter um espacinho de tempo na semana para nós mesmos, a gente está negligenciando vários lados nossos ao mesmo tempo. Estamos negligenciando a nossa criança interior, estamos negligenciando a nossa saúde mental, a saúde emocional, influencia diretamente na nossa criatividade, na nossa sensação de exploração, de aventura da vida. E então, quais são os benefícios de não cometer esses erros? Puxa, com respiração e meditação, com autoconhecimento e com um tempinho para mim, com um hobby semanal, eu consigo diminuir os meus sintomas de ansiedade? Sim, consegue. Consegue, e não só consegue, como você vai começar a criar autonomia pessoal. Você começa a criar um poder pessoal muito importante. Porque o primeiro e o mais importante é essa questão do hobby, esse lugar interno. O hobby, vamos dizer que pode ser um esporte, pode ser pintar mandalas, pode ser dança, teatro, alguma forma de expressão, seja ela qual for, seja envolvendo arte, qualquer hobby que te faça sentir bem. Aquele é o seu momento. Aquele é o momento onde você vai fazer o que você gosta, porque você quer, naquele momento que está apto na sua agenda e na sua vida. Então, não pode ser um lugar onde você fica também se cobrando. Ai, meu Deus, nossa, eu tô aqui, mas será que eu devia estar aqui mesmo? Eu não devia estar trabalhando? Será que 2 horas da minha semana não vai me prejudicar? Então, você tem que estar naquele lugar de uma forma muito tranquila, querendo estar e se permitindo a estar lá, tá? É mais sobre permissão do que sobre querer. Então, você tirando um tempinho para você, tirando um momento semanal, um resguardo, um lugar onde você pode acolher a sua parte criativa, esse lugar onde você pode fazer o que você quiser, é muito importante, porque vai te trazer autocontrole, traz autonomia, tira você de um lugar de vulnerabilidade, traz uma maior percepção de você mesmo. Então, naquele momento em que você está fazendo o que você gosta ali, que você tirou um tempinho só para você, seja para... Ai, Bia, eu não consigo fazer nada, mas o momento em que eu tiro um tempinho pra mim é aquele lugar onde eu passo argila na cara, faço hidratação no cabelo, me cuido, faço uma maquiagem. Isso pra mim é muito revigorante, me traz esse acolhimento. Ok, é a sua forma, né? E tudo isso são percepções da gente, porque quando a gente tá fazendo algo que a gente gosta muito, quando a gente está fazendo esse algo que a gente gosta muito,
a gente tem a tendência a fazer uma meditação ativa naturalmente. Então eu não penso para fazer, eu só tô curtindo, eu tô meditando e tô fazendo aquilo. Então, o terceiro erro, que é a não respiração, o autoconhecimento e o hobby com a parte da expressão, eles caminham muito juntos. Porque quando você está fazendo o primeiro, naturalmente você já está fazendo o segundo e o terceiro. Então olha só que chave interessante. Você fazer algo que te agrada durante a semana ou durante os dias, fazer algo que seja separado especialmente para você, para aquele seu lugarzinho interno que precisa muito rapidamente ser acolhido. Quando você está fazendo isso, você já está se autoconhecendo, você já está se percebendo, opa, eu preciso dar uma quietada. Você já naturalmente vai estar fazendo uma meditação, porque quando a gente está fazendo algo por puro gosto, não é para dinheiro, não é para profissão, não é para família, não é para nada, é para mim. Você já está numa meditação ativa muito profunda, onde te leva para lugares de reflexão interna, te leva para lugares de reflexão, de autoconhecimento, de autopercepção. E por que agora tudo isso está conectado à ansiedade? Uma pessoa que tem a ansiedade leve a moderada, ela tem a tendência a não ter esses comportamentos, né? Uma pessoa que é agitada naturalmente, internamente sobre essa ansiedade, ela tem a tendência a não separar esse tempinho para ela. Ela tem a tendência a não separando esse tempinho para ela automaticamente ela não para se perceber, ela não se analisa, ela não reflete sobre o que faz ela ter essa ansiedade. Ela normalmente não tem a tendência a manter uma respiração equilibrada. Quando você começa a criar autonomia, não, beleza, eu acho melhor eu começar por esse lugarzinho interno aí na semana de fazer algo que é meu. Então aí naturalmente você vai começar a fazer uma meditação interna, mesmo que ativa, né, não tão passiva, mas você começa a ter esse lugarzinho interno, onde, puxa, agora é o lugarzinho, o meu cantinho, onde eu vou ficar quietinha e eu não quero falar com ninguém. E ali já tá rolando um mega autoconhecimento, já tá rolando uma metamorfose interna muito importante. Muitas pessoas podem achar e podem falar que esses hobbies, que esses lugares internos aí de relaxamento e de criatividade são extremamente perda de tempo. Mas você já parou para pensar que cada vez mais a vida e a sociedade têm buscado essas alternativas? Por quê? Porque o mundo vive estressado, a gente tá o tempo inteiro no 220, não existe descanso, né? Hoje, quando você olha empresas grandes e que realmente se importam com a qualidade mental e emocional dos seus funcionários, você pode perceber que hoje em dia tem muita área de recreação, tem muito evento para funcionários, tem área de lazer, tem área para você dar uma relaxada após o almoço com sofazinhos e tal. Por quê? Quanto mais qualidade de vida, quanto mais você der um tempinho para a pessoa dar uma reformulada, dar uma relaxada, dar uma espairecida mental, mais ela tende a ser produtiva, mais atenta, mais perceptiva, mais produtiva e mais ativa naturalmente, porque você não está forçando a pessoa a ser mega produtiva na base da pressão, você não está sendo um chefe capeta que vai fazer com que a pessoa tire forças de onde ela não tem, passando por um estresse absurdo. Pessoas que têm a consciência de que a saúde mental é de extrema importância para a produção, sabe que na verdade esse hobby, esse lugarzinho interno, pessoal, para essa reformulação, para esse autoconhecimento, para essa respiração, é de extrema importância para uma qualidade de vida, para uma qualidade de funcionários, para uma qualidade familiar, para a qualidade de absolutamente tudo. Então,
Ai, mas, meu Deus, falou demais, eu não entendi nada. Arrume um tempinho pra você. Você quer fazer mandalas? Vem comigo. Você quer fazer dança? Quer fazer teatro? Quer fazer futebol, música? Vai aonde o seu coração mandar. Mas permita-se a tirar esse tempo. Quando você tira esse tempo, você naturalmente vai estar se permitindo. Se permitindo a uma coisa simples, que é essa parte criativa, naturalmente vai ficar mais simples você se permitir a outras coisas. Ai, poxa, já tô me permitindo tanto a fazer uma semana a pintura da mandala, por que eu não posso também dar uma paradinha, pôr uma musiquinha de meditação e meditar 5 minutos, só pra ver como é, como que eu vou ficar, como que eu vou agir dentro de mim, né? Ai, puxa, gostei. E aí você vai se permitindo mais, vai se permitindo mais. Então o caminho mais fácil dentre esses 3 erros que a gente mais comete com a ansiedade, o mais fácil de você começar é arrumando esse hobby que você possa se permitir, que você possa acessar esse lugar dentro de você. Então é um primeiro passo muito importante que vai começar a te trazer essas permissões aí internas de se permitir a outras coisas. E quando você se permite a essas outras coisas e elas começam a abranger, a melhorar e a inovar e a transformar o seu ser, a ansiedade tende a ficar muito pequena. A ansiedade tende a ficar quase imperceptível. A ansiedade tem a tendência a aparecer naqueles momentos em que você vai estar no automático. Porque uma pessoa consciente, uma pessoa 100% presente, uma pessoa com uma saúde mental relativamente equilibrada, uma pessoa que se permite a respirar, que se permite a se observar, se permite a se olhar, se permite a criar, a fazer, a dançar, a pular, a criar, a pintar. Essa pessoa, ela tá se percebendo de uma forma muito linda. E essa percepção faz com que ela tenha autonomia pessoal. E uma pessoa que tem as chaves da sua própria vida, que tem as ferramentas, que tem poder pessoal ali na sua própria mão, dificilmente ela tem a tendência a entrar em surtos de ansiedade muito profundos. Respirar, meditar, se reformular, se recolocar mentalmente. Opa, por que eu tô tão agitada? Por que eu tô tão ansiosa? Por que eu tô me preocupando com algo que tá fora do meu controle? Por que eu tô me preocupando com algo que já passou? Por que eu tô repassando filmes na minha cabeça em que nem aconteceu? Você para se olhar dentro do seu próprio surto. Então, quando você tiver em ataques de ansiedade muito profundos ou começando a ter eles, se você já tem essa prática de se observar, de respirar e de se permitir a parar um pouco, naturalmente você vai se permitir a parar um pouco, a respirar e a se olhar durante esse estado de ansiedade. Ai, mas nossa, do jeito que você fala, parece que, meu Deus, né? Vou meditar aqui 5 minutos e vou sair um Buda e não vou ter mais problema nenhum. Não, na verdade é um caminho, né? Ninguém nasce sabendo, ninguém tá pronto para 100% para nada. Inclusive, se a gente precisar estar pronto para alguma coisa, a gente acaba nunca fazendo nada, a gente fica pronto no caminho e não na primeira vez. Mas a tendência é que com a prática, com essa autonomia, com esse poder pessoal, você consiga cada vez mais sair desses lugares de forma mais tranquila. Opa, eu tô nesse estado aqui, eu fico 3 dias numa ansiedade profunda, me debatendo em surtos e tal. Aí você começa a meditar um pouco, 5 minutinhos, começa a fazer uma pinturinha aqui, aí se analisa, ai, mandala, me autoconhecer, me autoanalisar. De 3 dias de ansiedade profunda, pode diminuir para 2, vai diminuindo para 1.
Aí daqui a pouco você vai vendo que o tempo de ansiedade ele vai diminuindo, porque você vai criando autonomia de sair daquilo. Você vai criando ferramentas internas de como sair daquilo. Eu tinha processos de ansiedade longos, eu ficava a semana toda baqueada. Hoje não, hoje eu já tenho uma autonomia assim de tipo, puxa, não acordei muito bem. O que eu posso fazer para já mudar isso, né? Aí eu paro, aquieto a minha mente um pouco, só sento, fico quietinha, dou uma boa respirada. Aí eu vou mexer nas plantas, que é esse hobby, essa parte de permitir, né? Eu trago esse autoconhecimento com as mandalas, mas eu também mexo com outras coisas, eu acho importante. De uma semana, hoje eu fico no máximo um dia aí um pouco imersa nesse sentimento, porque eu acho que a gente também precisa vivenciar algumas coisas para poder observar ela, né? Como eu vou me autoconhecer, vou me auto-observar se eu simplesmente, não vou ficar ansioso, enfim, embaixo do tapete e finge que nada tá acontecendo. Não, eu preciso olhar para aquilo. Por que eu tô tão ansiosa? Por que eu me sinto tão impulsionada a ficar elétrica sobre isso? O que eu posso controlar? O que está ao meu controle? O que eu posso fazer sobre isso? Você precisa olhar para aquilo de uma forma muito realista. E esse olhar vai te suavizando, vai te relaxando, vai te dando ferramentas de, puxa, eu não quero mais ficar em processos tão profundos por tanto tempo. Eu preciso aprender a virar a chave de forma mais rápida. E tá aí a chave. A chave é exatamente isso, é você começar a se permitir a ter esses lugares aí de meditação, de respiração, de arte e de auto-observação, para que você tenha então essas ferramentas internas de poder mudar o seu estado interno de uma forma mais rápida, mais prática. É um lugar interno onde a gente vai criando autonomia e poder pessoal de não ficar tão vulnerável. Então, claro, é um caminho. Mas se a gente nunca começa, a gente nunca vai chegar no caminho. Então é importante que a gente tenha esse primeiro passo. Os primeiros passos são muito importantes. Então é isso. Eu espero que eu tenha trazido um conteúdo de valor aqui. Para mim é de extrema importância esses 3 pilares aí para começar uma autonomia pessoal e diminuir a sua ansiedade, mudando assim a sua visão de mundo. Gratidão a você que assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho. Então me falem sobre os assuntos que vocês querem ouvir, as reflexões, o que é importante para vocês nesse caminho. Comentem aí que eu quero fazer o que vocês querem ouvir. Tem o download do e-book gratuito também aqui na descrição do vídeo. Os primeiros passos para o autoconhecimento com as mandalas é um e-book onde eu conto um pouquinho sobre a minha história e conto um pouquinho sobre como você começar nessa auto-observação aí, tanto das suas mandalas quanto do seu dia a dia. Então clica, baixa o e-book, se inscreva gratuitamente e continue aí nos acompanhando. Muita, muita, muita gratidão!